sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Para quem não esteve na semana passada nós começamos a fazer uma preparação já para o Natal, aproveitando as 7 meditações que teremos até o Natal. E na época de Natal se permite fazer uma meditação um pouco diferente. É muito comum os contos de Natal que foram escritos para essa época, né? E nós começamos a contar um longo conto de Natal, cujo tema são os 7 pecados capitais e a história das principais cantigas de Natal. Tanto que o título do conto é Cantigas de Natal. Na semana passada contamos uma parte que era a Cantiga da Mansidão, em que falamos sobre a mansidão e o defeito oposto, que é a ira. Hoje nós vamos falar da Cantiga do Desprendimento, que permite entender melhor o pecado capital da avareza, do apego às coisas materiais, e também que cada um pense por conta como superar. Essas histórias normalmente simplesmente faz a gente pensar e cada um por conta tem que refletir o que aplica à sua vida. Então vamos agora começar a Cantiga do Desprendimento. Quem narra toda a história é um maestro Oswaldo Valesco, que conta os contos para as meninas e os meninos cantores que fazem parte do coral. O maestro Oswaldo quis contar às crianças cantoras do nosso coral, certa vez, a história de uma das mais belas canções de Natal. Ele dizia: interpretaremos nesse recital a canção mais bela italiana, que se chama Tu scendi dalle stelle, né? Ou Tu desce das estrelas, né? É uma das canções de Natal mais emocionantes. E o maestro Oswaldo, visivelmente emocionado, dessa vez ele não cantou a música, mas traduziu e contou também a história dessa canção. Essa canção foi escrita por Santo Afonso Maria de Ligório, né? Bispo napolitano, que em dezembro do ano de 1744 compôs essa música. Embora o título na época era Canzoncina a Gesù Bambino, ou seja, a cançãozinha para o menino Jesus. E após essa introdução, ele começou a narrar como Deus se utilizou dessa canção para abrir o coração de uma senhora e provocar uma conversão na vida dela. E tudo começou com a oração do genro dessa senhora, que beirava 30 anos e começou a rezar pela sua sogra, que chamava Álvara. Não que ele estivesse preocupado com a sogra, né? Mas ele estava preocupado sim com a má influência que ela poderia ter nos seus filhos pequenos, que começavam a crescer e poderiam aprender os contravalores que ela apresentava na sua vida. E assim ele elevou o coração a Deus. Meu Deus, o Senhor bem conhece a minha preocupação com a formação dos meus filhos. Agora que eles estão crescendo, entendendo melhor as coisas, tem uma influência da minha sogra sobre eles. Eu e minha esposa, dizia esse homem na sua oração,
Sonhamos em transmitir os verdadeiros valores cristãos para os nossos filhos, principalmente da fé, da esperança, da caridade. Mas a minha sogra, sempre que nós vamos visitá-la, acaba manifestando os seus falsos valores. Como o senhor bem sabe, dizia ele na sua oração, a conversa habitual dela gira em torno de dinheiro, do custo das viagens que ela quer realizar, dos passeios idealizados a outros países do exterior, dos bens de consumo que ela pensa adquirir, até mesmo dos salários das pessoas vizinhas a ela, ou próximas a ela, das pessoas que ocupam lugar na coluna social. Ou ela fica falando dos produtos de grife que ela tem, contando vantagem, dizendo que são importados. E a dona Álvara está sempre criando novas e falsas necessidades, né? E fala disso: eu preciso de um celular melhor, nós precisamos tocar o carro quanto antes, que o nosso está velho, eu quero viajar para tal lugar exótico, eu quero organizar uma festa, tudo para ficar em evidência. Além de viver reclamando do meu sogro, dizia o homem, quando sente falta de algum bem material, é porque eu não tenho isso e aquilo, a esposa do fulano tem, eu não tenho. Apesar de ela ter uma boa situação na sociedade, está sempre inquieta, sempre preocupada, vive angustiada, com receio até de perder os bens que tem, as regalias, tem medo muito de ser roubada. Agora, ela já fez vários seguros, encheu a sua casa de grades, alarmes, até guardas. O lar dela parece mais, hoje em dia, um presídio, uma prisão. O pior, meu Deus, é que o coração dela se tornou um coração duro. Nunca vejo ter uma palavra de afeto e de carinho para com alguém. E aquele homem pedia a Deus, peço encarecidamente, que a dona Álvara recorde os valores que ela teve de criança, que ela perdeu, né? Que entenda que a felicidade não está nesses bens materiais. Faça com que ela redescubra os valores cristãos e se ela não mudar, peço que pelo menos não estrague os meus filhos, preserve os meus filhos da sua má influência. Então, foi uma oração meio desabafo desse homem com relação à sogra. E Deus ouviu com gosto essa oração e pediu que os anjos atendessem o pedido daquele rapaz e que aproveitasse a ocasião única que teriam, porque aquela senhora assistiria o nosso espetáculo de Natal no Palácio Avenida, onde o maestro Oswaldo cantava com as crianças no coral. E o maestro Oswaldo, depois de ficar lembrando, ficar pensativo, contou a seguinte história. Primeiro ele perguntou para a criança: vocês acham que essa senhora ia se misturar com a multidão que da rua, na calçada, assistia ao nosso espetáculo? E as crianças responderam: não, claro que não. Uma mulher desse estilo, né? No meio da multidão não estaria. E o maestro disse: exatamente. Ela foi assistir ao nosso espetáculo porque ela teve um convite especial. Em um dos camarotes reservados às autoridades, em um prédio diante do Palácio Avenida, onde nós ficamos, ela pôde assistir calmamente. E durante a nossa apresentação, a dona Álvara não preocupava muito com a apresentação. Ela estava mais preocupada em ver quem estava nos outros camarotes, né? E viu que estava a esposa do prefeito. Então ficava tentando ver se a esposa olhava para ela poder cumprimentá-la, e não prestava atenção às nossas canções. Dessa forma, o seu coração nunca saberia a Deus. E quando prestava atenção em alguma letra, seu coração fechava ainda mais, porque a grande maioria das músicas dizia que Deus quis nascer pobre. E ela tinha horror à pobreza. Queria a distância de todos os pobres do mundo. Por sorte, ou melhor, por providência divina, naquele ano, tivemos a felicidade de ter conosco um convidado muito especial, o cantor italiano
Andrea Bocelli, né? E se vocês quiserem, pode olhar no YouTube que verão que é assim mesmo, né? Que ele cantou essa música, a canção Tu scendi dalle stelle, em italiano. Como a dona Álvara gostava da língua italiana, achava que era uma língua muito bonita, muito sonora, hein? E ela tinha aprendido italiano, e também atraída pela roupa de gala que o Andrea Bocelli estava vestido para a apresentação, ela começou a prestar atenção na música. E a letra da música dizia: Tu desces da estrela, ó rei do céu, e vens numa gruta exposto ao frio e ao gelo. A ti, que és o Criador do mundo, faltam pães e calor ao meu Senhor. E a belíssima melodia, ela se cantou mais com a melodia do que com a letra. Mas unida à letra, acabaram cativando aquela senhora e fizeram-na pensar que Deus realmente era o Rei do céu, o Criador do mundo, o Senhor da história, a suma autoridade estabelecida em todo o universo, tudo lhe pertencia. E sendo Rei e Senhor, escolheu a pobreza, nascendo numa gruta gelada, e além do calor, faltava o indispensável, como dizia a letra da música. Faltava pão para os seus pais se alimentarem. E nesse exato momento, pelo menos abriu uma pequena brecha no coração daquela mulher, né? E poucos anjos seriam capazes de acertar, mas graças a Deus, o anjo dos espelhos, um dos que tinha a melhor pontaria no céu, pegou a zarabatana com a flecha e lançou uma seta de desprendimento que acertou em cheio no coração da dona Álvara, né? E aí, dona Álvara, com a flecha fincada no coração, depois do nosso espetáculo, voltou para casa. A primeira coisa que ela fez foi olhar-se no espelho. Ela gostava muito de se admirar, principalmente quando ela estava com uma roupa fina, portando as joias, ela tinha se preparado, né, para a apresentação. Aquele espelho era um espelho imenso, tinha 3 partes, né? E podia falar que era um tríptico, né? Que tinha uma parte normal, da esquerda, a central, e a direita tinha uma inclinação da direita e da esquerda com relação ao central, e quando a pessoa se colocava no meio, se podia ver de diversos ângulos, né? E ela gostava. Embora ela, quando se colocou diante do espelho, ela olhou para a parte do espelho que estava à esquerda, porque ela gostava mais, ela achava que era mais fotogênica desse lado, né? E olhava, se admirava, né, olhando na superfície do espelho. Mas de repente começou a acontecer algo estranho. Aquele espelho ficou cada vez menos transparente, e em vez de refletir a sua imagem, começou a mostrar uma cena, como fosse uma tela de cristal líquido, né? E a sua imagem, refletida no espelho, desapareceu, né? E apareceu uma cena, né? Ela viu uma criança que caminhava por uma rua chorando, desconsolada, e aos poucos reconheceu que era a pequena filha da cozinheira da casa dos seus pais, né? Que é algo que aconteceu há muitos anos antes. E nessa cena, chegando em casa, a menina foi direto para o quarto, chorando. E a mãe, ao vê-la assim, correu atrás dela para consolá-la, para tentar aliviar um pouco, e disse à cozinheira: filha, mas o que aconteceu? Por que você está chorando dessa maneira? Enquanto abraçava a sua mãe, a menina dizia: ela me humilhou de novo. Estávamos brincando no seu quarto, eu me aproximei de uma linda boneca e peguei-a no colo, e ela, sem que eu percebesse, arrancou a boneca das minhas mãos, dizendo: é minha, essa boneca é minha, né? Não toque nela. Eu respondi: eu só queria olhar de perto, achei a boneca tão bonita. E ela dizia: olha-se com os olhos, não com a mão, né? E a boneca custou muito caro, você nunca vai ter dinheiro para conseguir, né, uma boneca como essa. E a menina dizia para a mãe: fiquei muito triste porque ela me maltratou e eu queria muito uma boneca como aquela. A mãe alisava seus cabelos, compadecida,
E tentando consolar a filha, dizia: minha filhinha, quantas vezes eu lhe disse que não devemos colocar o coração nas coisas da terra, nem boneca, em qualquer outro brinquedo. E a mãe começava a dar algumas lições para a menina. Os brinquedos estão para brincarmos com os outros, o bom é de nos divertirmos com os outros. Vamos fazer como o menino Jesus, dizia ela à filha. No Natal, no dia do seu aniversário, ele distribui os seus presentes para todas as crianças do mundo, porque ama muitas crianças, né? E nós devemos fazer o mesmo com as pessoas que amamos, principalmente com aquelas que têm menos do que nós. Assim damos um presente ao menino Jesus. E a menina se acalmava com aquela explicação da mãe, para a alegria da mãe. E a mãe disse: que bom que você está parando de chorar. Vamos ficar alegre. Hoje é a véspera do Natal. Por que não cantamos aquela música que você tanto gosta? Então ambas começaram a cantar uma música que se chama Pequeno Tocador de Tambor, que é uma música de Natal, cuja letra, que é intercalada pelo som de ram-pam-pam-pam, né? Dizia a letra, ram-pam-pam-pam, porque ele imita o tambor da criança, né? Dizia a letra: meu Jesus, eu sou pobre como tu, nada tenho para dar além de muito amor, tocarei para ti o meu tambor. E Maria, com doce olhar, escutou o som do meu tambor, e nada mais se ouviu, e o menino para mim sorriu. A letra dizia isso. E, de repente, Dona Álvara, que via aquela cena, sabia que ela era a criança que tinha retirado a boneca da mão da outra. E, ao ver a dor que provocara, arrependeu-se muito da forma como tinha agido. E, de repente, depois de ter olhado para a parte esquerda do espelho, olhou para a parte central, e viu que acontecia o mesmo fenômeno, né, de que tinha acontecido no espelho da esquerda. Ele começava a deixar de refletir a sua imagem e passava a repetir várias cenas. A primeira trazia a atual cozinheira dela, recordando-se da tremenda bronca que tinha recebido dela, porque não tinha conseguido impressionar como ela queria os convidados do jantar que ela tinha dado. Embora a cozinheira tinha preparado da melhor forma possível, exatamente como a patroa tinha pedido, e ela humilhou, né, a cozinheira. Depois vem uma outra cena do marido que dizia a um amigo não aguentar mais a esposa. Estava cansado de ouvir suas intermináveis reclamações, suas comparações com outras senhoras da sociedade, e dizia para ele se ela não possuía as mesmas coisas que as outras senhoras, era tudo por culpa dele, que não cumpria suas obrigações de esposo, né? Às vezes até ofendia, dizendo que era um pé rapado, né? E não era, né? E de repente a Dona Álvara viu uma outra cena, que agora era os seus irmãos, sem a sua presença, que discutiam entre si como agir no caso da herança deixada pelos seus pais falecidos, que morreram até num acidente. E falava a respeito dela, como sendo a mais rica da família, não concordava nunca com a distribuição dos bens, dos seus imóveis. Sempre achava que ela estava sendo prejudicada, passada para trás. E comentavam que o próprio pai havia percebido o seu interesse e já tinha avisado ao filho mais velho: cuidado com a Álvara, pois ela só pensa em levar vantagem, é capaz de passar a perna em vocês todos. Agora eu percebo como ela é, até duvido do seu amor por mim e por sua mãe, dizia o pai. E ao ouvir aqueles comentários na cena que ela via, aquilo provocou um verdadeiro choque daquela senhora, que por mais que fosse interesseira, porque era mesmo, ela nunca tinha deixado de amar os pais, mas os pais duvidavam até do amor dela por eles. De repente, o espelho do centro voltou a refletir a sua imagem. E aí Dona Álvara já começou a entender a lógica dos espelhos, né? Se o da esquerda refletia o passado, o central, o presente, se ela olhasse para o da direita,
provavelmente ela viria o futuro. E ela olhou consciente, querendo ver como seria o seu futuro. Né? E o que ela viu refletido na superfície do espelho? Uma moça muito parecida com ela, somente um pouco mais jovem, que conversava com o seu pai e dizia: pai, eu não quero ficar com a mãe em casa. Por mim, acho que devemos colocá-la no asilo. Mas se o senhor quiser, eu não me importaria que o senhor ficasse com ela. Dizia a moça parecida com a mãe. E o pai retrucava: não brinca comigo. Você sabe que sua mãe e eu não nos falamos há anos. Desde que ela me trocou por milionário, desde aquele dia, sua mãe morreu para mim. E a filha dizia: pois eu também tenho meus motivos para não ficar com ela. Sempre que precisei, nunca pude contar com a mãe. Sempre ela estava preocupada com as roupas, com as viagens, com os programas, com o dinheiro, e nunca dava atenção para mim. Mas minha filha, dizia o pai, é tua mãe. Agora ela está sozinha. O milionário a abandonou, porque era mais ganancioso do que ela, e foi ficar com uma mulher mais rica. A filha disse: muito bom para ela aprender. Dizia a filha, toda machucada pela atitude da mãe. E nesse momento, Dona Álvara, que olhava para o espelho, voltou a ver o seu rosto refletido no espelho da direita. Tratava-se de um rosto assustado, porque ela nunca pensara ser capaz de uma traição por dinheiro. E chorando, depois de ter visto tudo isso, ela suplicou a Deus, né? Dizendo: meu Deus, me ajuda, né? E aí foi que o anjo dos espelhos se apresentou, né? Dizendo para ela: não desespere, tudo tem conserto na vida. O futuro pode ser diferente do que a senhora viu refletido no espelho, se a senhora mudar de atitude. Ela estava muito assustada com tudo o que vira. Era impossível, né, não se assustar, quanto mais com o anjo que tinha aparecido. E nesse momento o anjo tocou o seu coração, e ele ficou curado. E imediatamente o anjo desapareceu da sua presença. E Dona Álvara, ela entendeu que a verdadeira alegria não estava realmente em tudo que ela estava vivendo, principalmente porque os espelhos mostravam a dor que ela provocava nos demais e nela mesma, devido ao seu apego às riquezas. E a partir daquele dia, ela resolveu mudar totalmente de atitude. Resolveu, primeiro, promover uma festa de Natal no orfanato e comprou muitos presentes para as crianças. E no meio dos regalos, dos presentes, colocou toda uma coleção de bonecas importadas que ela tinha, que tinha adquirido nos diversos países que ela já tinha visitado. E como se emocionou quando as crianças do orfanato, em sinal de agradecimento, cantaram uma música totalmente desafinada, né? Mas a música Noite Feliz, né? Que diz: pobrezinho, nasceu em Belém, eis na Lapa, Jesus nosso bem, etc. E naqueles dias, ela fez uma bela cesta de Natal para compensar um pouquinho as dores que tinha causado a cozinheira. Ingratidão por todo o serviço que tinha prestado naquele ano, levou a cesta de Natal, na véspera de Natal, para a casa da cozinheira. Deu-lhe ainda um dos seus vestidos, porque já tinha tomado a decisão de se desfazer de um pouco das roupas que tinha, porque tinha muita coisa supérflua. E Dona Álvara esforçou-se para não exigir nem reclamar do seu marido pelas coisas que sentia falta. Foi a primeira vez que ela não escolheu seu presente de Natal, deixou para o marido escolher, porque ela sempre exigia um determinado presente, né? Aí vem a parte mais fantástica. Ligou para cada um dos irmãos, que já não falavam mais com ela, convidando-os para uma ceia. Eles não viriam se ela não tivesse dito o seguinte: que acataria a decisão da divisão da herança que eles achassem melhor.
O importante era estar bem com todos. E seu maior desejo era dar uma alegria para os seus pais que estavam nos céus. Os irmãos não entendiam o que estava acontecendo. Que mudança é essa? Mas, pela mudança, foram à ceia de Natal. Na ceia de Natal, todos ficaram impressionados quando a anfitriã convidou a cantar um hino de Natal, né? Dessa vez não um hino italiano, mas um hino espanhol, que diz Madre la puerta y un niño, né? Ela cantou na versão em português, cuja letra diz: Mãe, lá fora um menino, tão formoso pequenino, está perdido e passa frio, porque vem quase despido. E a letra diz: traga-o para dentro para se aquecer, pois amor na terra não parece haver. E o comentário de Dalva que impressionou ainda mais os irmãos, que ela disse: se eu pudesse, eu tiraria todas as crianças pobres da rua e lhes daria um lar, pelo menos no Natal, né? Como diz a letra, porque calor na terra não parece haver, o calor do nosso amor. E todos ficaram impressionados com a mudança dessa mulher, né? A dona Álvara, que era muito avara, né? E teve uma mudança impressionante graças às cantigas do desprendimento. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos, inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.